O tema do dia desta terça-feira, 4 de fevereiro, não é o mercado de transferências, porque vai ser analisado no Mercado Flash, episódio de resumo de balanço, e no Ataque Rápido, também, que está a ser gravado agora. Mas ontem também foi dia de Futebol Clube Porto, um empate em Vila do Conde. Temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, nosso chefe de redação do 00, sou o Bruno Filipe Simões. Pedro, um empate nos Arcos a 2, onde o Porto volta a não ficar bem na fotografia em termos defensivos, e é mesmo por aí que vamos pegar. Como é que se há de qualificar os erros de Otávio Neuen, principalmente? Bom dia, Bruno. Apesar de ontem o mercado ter encerrado, houve futebol de Primeira Liga em Portugal. Portanto, é importante lembrar isso. Infelizmente é o calendário atual do futebol moderno, mas é o que temos e temos de nos adaptar. Bem, em relação às tuas questões, como qualificar os erros ontem, grosseiros, do Otávio e do Neuen. Exatamente dessa forma, grosseiros, primários e inaceitáveis a este nível. É complicado montar uma equipa com uma ideia tão arrojada, interessante, corajosa até, como o Martin Anselmi está a fazer, e depois acabar por ser vítima de lapsos pouco aceitáveis, diria mesmo inaceitáveis, de dois dos três elementos que compõem o seu trio de defesas. Aliás, é um setor determinante para esta forma de jogar do Martin Anselmi. Começando pelo Otávio, o problema do Otávio muitas das vezes é o excesso de confiança que ele tem quando não tem condições para o ter. É um jogador de facto fisicamente fabuloso, condições incríveis, muito rápido, muito forte, consegue ir buscar bolas a controlar o espaço, a profundidade, o espaço nas suas costas, muitas vezes bolas perdidas. Com este sistema também vai ter a possibilidade de participar na pressão sempre que o Porto está em processo defensivo, e é muito forte também nisso, mas depois tem lapsos. Falta-lhe inteligência competitiva, perceber o que o rodeia e o que tem que fazer em cada momento. E isso, do ponto de vista central, é logo um péssimo começo de conversa. Portanto, o Otávio foi um jogador que está no Porto já há um ano, implicou um investimento de 12 milhões de euros, portanto, avultado para a realidade portuguesa, porque ele veio do Famalicão. Tem contrato até 2028, portanto, é uma aposta forte do clube. O que é possível dizer, de uma forma equilibrada, é que não está a corresponder às expectativas, provavelmente, de quem o contratou, que já foi a anterior administração, é importante dizer isto, porque é um jogador muito errático. E há duas posições no futebol que não permitem o erro, que são guarda-redes e defesa central. Porque normalmente esse erro é penalizado da forma mais contundente possível, que é com ou um golo ou uma oportunidade de golo para a equipa adversária. O Otávio, é bom lembrar, já com o Vítor Bruno perdeu o lugar, esteve 2 meses afastado porque estava a errar de uma forma injustificável, e agora voltou e tem oscilado, continua a oscilar. Portanto, é capaz de fazer uma grande exibição como fez contra o Maccabi na quinta-feira para a Liga Europa, e depois, passado uns dias, não sei. Há aqui qualquer coisa no plano mental, no Otávio, que não lhe permite estabilizar em campo. Ontem viu-a discutir, viu-a ter ações imprudentes, e depois, no golo do Rio Ave, o segundo, ele quer jogar ali com o pé direito. O Anselmo, até de uma forma bastante diplomática e compreensível, justifica-o com a vontade de executar bem com o pé direito, quando aquele relevado também não ajudava, e ele tinha a obrigação de estar precavido para isso, até porque já estava a jogar há 60 minutos e sabia perfeitamente como é que estava o relevado naquela zona, e tinha que ter uma abordagem muito mais criteriosa e cuidadosa, e que não foi capaz de a ter. Portanto, é um jogador que está a ser muito penalizado pelo lado emocional. Não é fácil qualificá-lo de outra maneira, porque tem características físicas fantásticas, é esquerdino, que também é raro naquele setor, portanto mais raro do que os destros, mas depois tem coisas que de facto não lhe permitem arrancar desta vulgaridade. E para um jogador que joga no centro de defesa do Futebol Clube Porto, no Benfica, Sporting, Braga seria a mesma coisa, há erros que são inaceitáveis, e este ontem em Vila do Conde foi mais um na época de Otávio. O Neuen é um jogador que já tem 3 jogos pela seleção da Argentina, atual campeã do mundo, já passou pelos quadros do Atlético de Madrid, já jogou na Série A. Quando vem para o Porto, é claramente para ser o pilar da defesa a 4, na altura do Vítor Bruno, e é um jogador que eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no tema do dia, e eu não consigo perceber o Neuen Pérez. Não consigo perceber no que é que ele é forte.
olhamos para uma defesa central e muitas vezes conseguimos perceber, é muito forte a jogar no ar, é muito forte na marcação, é muito forte a sair a jogar. Rápido. O Neuan Pérez é razoável em tudo. Portanto, não se destaca em nenhum papel em particular. Ontem ele assumiu a posição que foi desempenhada pelo Eustáquio contra o Maccabi, portanto, no centro dos três centrais, com muito peso na saída de bola. E o Neuan Pérez, quem o conhece bem, diz-me que era de facto uma das mais-valias dele em Itália. É um jogador que assumia bem essa primeira fase da construção. Aqui no Porto nunca vi isso, sinceramente. Acho que erra demasiado. E ontem, a forma como ele decide aquele... Nós estávamos aqui na redação e não estávamos a perceber o que é que ele tentou fazer ali. Porque ele recebe com espaço, com tempo, tem o Clayton a aproximar-se sobre a esquerda dele e ele quer fazer o passe exatamente para essa zona, um passe ali a meia altura. Portanto, isola o Clayton e o Rio Ave acaba por marcar numa fase do jogo em que o Porto até tinha entrado bem e estava claramente a ameaçar o golo. Portanto, são dois erros muito difíceis de qualificar, a não ser com palavras feias, portanto, primários, básicos, inaceitáveis e que claramente colocaram em causa o bom resultado do Porto numa fase muito sensível da época. Nos arcos o trio foi Tiago Jaló, Neuan e Otávio, também há Marcano, regressado de lesão, também há Zé Pedro. Que nomes é que podem entrar, e também houve o Eustáquio contra o Maccabi, que nomes é que podem entrar neste trio? Bruno, esqueci-me há pouco de referir que o Neuan Pérez está emprestado ao Porto pelo Udinese e a taxa de empréstimo foi de 4 milhões, portanto uma taxa muito pesada, e a opção de compra sobre o Neuan é de 13,3 milhões. Portanto, não está a justificar claramente este investimento e se esta opção for exercida, parece-me que será um risco, porque é um jogador que não está claramente a confirmar os seus predicados, se bem que o contexto que os rodeia também não é favorável, é verdade. Voltando à tua questão, além do Zé Pedro, que sinceramente dos 4 centrais que têm jogado mais este ano, falta falar do Tiago Jaló, que também está emprestado pelos Juventus, dos 4 centrais que têm jogado mais este ano, é o central que erra menos. Eu não estou com isto a dizer que o Zé Pedro é o melhor central do Porto, mas ele é o mais certinho. E se calhar, nesta fase tão sensível, sublinho este adjetivo, da equipa, talvez o Zé Pedro mereça mais qualquer coisa nas opções do Martin Anselmi, porque é um jogador dos 4, provavelmente até o mais forte na marcação e é o mais forte no ar. O Otávio e o Neuan são muito débeis a jogar no ar e o Tiago Jaló também não é propriamente um jogador forte nesse aspecto. Em relação ao Marcano, que é o quinto nome no plantel principal, já não joga há mais de um ano, já há bastante tempo que está a fazer treino integrado condicionado. O Vítor Bruno falava do Ivan Marcano como o capitão silencioso, que fazia muita falta no balneário, que era muito importante, respeito isso perfeitamente, não o conheço e acredito que era de facto um dos líderes que o Porto nesta altura tanto precisa, mas em que condições é que este jogador de 37 anos está nesta altura? Será que vai voltar a jogar? Portanto, não podemos fazer uma análise a pensar que o Ivan Marcano vai regressar este ano e vai resolver os problemas do Porto, quando aparentemente, teoricamente, não terá condições para isso. Falaste, e muito bem, no Eustáquio, que parecia ser uma opção para jogar no meio daquele trio defensivo, mas a verdade é que com a saída do Nico, o Eustáquio terá que dar um passo em frente e provavelmente jogar ao lado do Alan Varela no meio campo. Se assim for, há aqui outro nome que pode entrar a médio prazo nestas opções do Martin Anselmi, que é o Tomás Pérez, que é um jogador que na Argentina ocupava a posição 5, como eles dizem na Argentina, portanto um médio defensivo. Do pouco que vi, naquele vídeo dos highlights, gostei daquilo que vi. Um jogador alto, boa passada, muito forte no passe, parece-me inteligente em campo. E a inteligência é tão importante num jogador de futebol, Bruno. Muito, muito importante. Há jogadores claramente mais limitados e conseguem colmatar essas limitações com a inteligência, com o raciocínio. E há outros que depois que perdem nesse aspecto. Portanto, diria que além dos 3 que jogaram ontem, o Zé Pedro, o Marcano não coloca aqui, portanto, o Zé Pedro, o Eustáquio e o Tomás Pérez serão as 3 alternativas para esta posição. Falta-me perceber também como é que o Tomás Pérez vai adaptar-se, porque é um miúdo, com todo respeito, de 19 anos e que vem da Argentina apenas com 18 jogos feitos pela equipa principal do Newell's. Já falámos das opções da equipa principal e na equipa B não há ninguém que possa entrar?
A equipa B do Porto tem atravessado também uma época muito difícil, com maus resultados. Ganhou agora no último jogo e tinha mesmo de ganhar. Estive a olhar para o 0-0 para perceber quem é que tem jogado com mais regularidade e desde que o Gabriel Braz, que era o nome mais evidente neste lote de centrais para estar mais próximo da equipa A, chegou a estar no banco de suplentes em alguns jogos com o Vítor Bruno. É um jogador com perfil de líder, braçadeira de capitão, um jogador de seleções jovens. Parecia-me que era aquele nome mais evidente para estar ali nas convocatórias de forma regular, sim. Só que lesionou-se em dezembro, portanto já não joga há mais de um mês e nesta altura está parado. Ele leva 14 jogos este ano na equipa B, tem 20 anos e parece-me que é um nome que, pelo menos, ou emprestado a uma equipa da Primeira Liga no próximo ano ou integrado no plantel, acho que na época 25-26 vai ser um nome para se olhar com alguma atenção. No imediato, provavelmente, o jogador que está mais perto de ser chamado à equipa principal, até porque o Porto, jogando com 3 defesas centrais, precisará de mais um elemento a trabalhar com a equipa principal, é o Filipe Silva, um defesa central de 22 anos, que já leva 18 jogos, tem sido o jogador que tem jogado mais vezes na equipa B no centro da defesa, é ex-Cardino, que é uma mais-valia. Eu não o conheço bem, confesso. Ele, ano passado, jogando o Gil Vicente, apenas fez 9 jogos, portanto não deu para perceber muito. Mas é um jogador que tem sido o mais utilizado pelo João Brandão no quarteto defensivo da equipa B. A equipa B que normalmente mantém os quatro defesas. Portanto, o Filipe Silva aparece aqui à frente nesta altura do Gabriel Braz, porque o Gabriel está lesionado. Além destes dois, há ainda o António Ribeiro, que é outro defesa central com um percurso nas seleções jovens, 20 anos, que leva 7 jogos e que no início da temporada teve uma lesão grave, bateu com a cabeça num jogo de pré-época ainda, julgo eu, e esteve alguns meses parado, está a voltar agora. E o Luís Gomes, mais jovem, 19 anos, também já fez 7 jogos, também é um defesa central com muitos anos do Porto, portanto diria que são destes 4 nomes, sairá um para trabalhar mais regularmente com a equipa principal. Gabriel Braz, Filipe Silva, António Ribeiro e o Luís Gomes. Da equipa principal já falámos, muitos nomes, da equipa B também. Agora puxo um bocadinho a fita atrás porque historicamente o Porto é uma equipa que se notou muito pelos centrais ao longo dos anos. É verdade. O que é que se está a passar? Sim, eu ontem estava a ver o jogo do Porto, aqui a meias com o mercado de transferências, e estamos a falar sobre os grandes centrais que o Porto teve nos anos 90, início do século XXI, e até escrevi um tweet muito breve a lembrar Aloísio, Celso, Geraldão, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Fernando Couto, Zé Carlos, portanto, muitos e bons defesas centrais. Jorge Andrade, Bruno Alves, portanto, Pepe. Portanto, há aqui uma lista infindável de grandes defesas centrais. Eu acho que o Porto, durante muitos anos, décadas diria mesmo, notabilizou-se pela forma coriácea como era capaz de defender. Isso tinha muito a ver com a ideia dos treinadores, naturalmente, mas depois também pela qualidade dos jogadores que lideravam essa defesa. E o Porto teve sempre essa capacidade de encontrar líderes para esse setor. Aloísio era um jogador de mais classe, Ricardo Carvalho também de muita classe, mas depois havia sempre o polícia mau ao lado, não é? Exatamente, os durões. Jorge Costa, Fernando Couto, enfim. E nesta altura nós olhamos por comparação e é penoso para quem analisa, e acredito que para os esportistas também seja um pouco, porque não percebemos quem é o líder, quem é que comanda aquele setor, quem é que é mais forte na marcação, quem é que é mais forte no ar. Portanto, há aqui um quadro muito insosso na equipa do Porto no lote de centrais. E para um clube que estava habituado a esta qualidade, estamos a falar de defesas centrais da seleção do Brasil, da seleção de Portugal, e podemos ter acrescentado aqui mais alguns nomes, mas pelo menos estes quase 10 que falamos são bem evidentes em relação à diminuição da qualidade nos últimos anos e que refletem muito, de facto, esta mudança de paradigma no Futebol Clube Porto, a começar pelo centro da defesa, que é um setor fundamental numa equipa de futebol. Portanto, para quem cresceu a olhar para o Porto e a ter estes nomes, é muito difícil olhar para Otávio Ataíde e Néuan Pérez e encará-los como soluções para os problemas que a equipa tem. Olhamos para o passado, agora vamos olhar para o futuro. Sexta-feira há clássico com o Sporting, pode ser decisivo para as contas do campeonato, ainda mais decisivo. O que é que se espera do Porto? Como é que o Porto vai entrar? Bruno, se o Porto tivesse ganhado ontem em Vila do Conde e reduzido para 3, portanto, para manter os 6 pontos, aliás,
na perseguição ao Sporting. Portanto, uma vitória sobre o Sporting passaria o Porto a ter 3 pontos de atraso e estaria completamente na luta pelo campeonato. Não ganhando em Vila do Conde, fica a 8 e se ganhar, mesmo assim, fica a 5. Portanto, é muito complicado olhar para este Porto, até por aquilo que vai apresentando, e colocá-lo nesta altura como forte candidato ao título. Tem um pé dentro e um pé fora, se calhar um pé e meio fora nesta altura. Em relação àquilo que o Porto pode apresentar contra o Sporting, o que é curioso, eu hoje estava a vir para o 0-0, estava a pensar nisto, é que depois de muitos anos a ver o Sporting do Ruben Amorim com 3 centrais, a jogar num 3-4-2-1 ou um 3-4-3, e o Porto, Sérgio Conceição, a tentar contrariar essa abordagem tática que o Ruben Amorim manteve durante 4 anos e meio, e nem sempre o Sérgio Conceição conseguiu contrariar, e ao vivo percebia-se muito bem isto, a dificuldade em proteger os corredores. Era interessante ver essa luta, esse jogo de xadrez entre Amorim e Sérgio Conceição. Nesta altura há uma inversão, portanto é o Porto que joga num 3-4-1-2, mais à frente provavelmente vai ser 1-2, mas nesta altura é 2-1, e o Sporting do Rui Borges mais numa forma mais conservadora, com um quarteto defensivo. Portanto, estou curioso para ver como é que estes dois treinadores vão colidir na próxima sexta-feira. Certamente que o Martin Anselmi vai manter este sistema. Agora, a minha dúvida é se ele vai recuar novamente o Eustáquio para colocar o Vasco Sousa ao lado do Alan Varela, ou se vai manter o Neumann Pérez no centro dos 3 defesas. Depois daquilo que eu ontem vi em Vila de Conde, eu diria que o Martin Anselmi nesta altura tem as mesmas dúvidas que nós. É compatriota do Neumann Pérez, mas não me acredito que seja por aí que ele decida, naturalmente. Como ele está a chegar agora ao clube, quererá também ter aquele lado mais paternal, condescendente, perceber mais o erro, porque é o início de um processo novo que implica uma forma muito diferente de jogar, e provavelmente nesta fase inicial estará mais tolerante ao erro. Se assim for, provavelmente acredito que o Porto vai jogar com os mesmos 3 centrais que apresentou em Vila de Conde: Otávio mais sobre a esquerda, Tiago Jaló mais sobre a direita e o Neumann no meio, mantendo assim o Eustáquio ao lado do Alan Varela no meio campo. Se o Anselmi olhar para o jogo da Vila de Conde e achar que os erros de facto foram demasiado graves, acabará por recuar o Eustáquio e colocar o Vasco Sousa ao lado do Alan Varela. Aliás, numa das respostas que ele dá no Estádio dos Arcos ontem, em relação à não contratação de mais um médio, e ele diz que preferiu não fazê-lo para ter mais espaço para a competição e crescimento do Vasco e do Rodrigo Mora. Portanto, apostaria mais no plano A, portanto, mantendo os nomes que jogaram em Vila de Conde, embora os próximos 2-3 dias também de trabalho serão decisivos para essas escolhas que o Martin Anselmi fará contra o Rui Borges e o Sporting. Sobre o Futebol do Porto está tudo dito neste tema do dia. Para esta terça-feira deixamos 3 sugestões. Uma é uma grande reportagem sobre refugiados em Portugal. Outra é o ataque rápido sobre o mercado, que terminou ontem. E a outra é o futsal, que vai ter a seleção a jogar nos próximos dias.